Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje a gente está aqui para falar sobre a série A Maldição da Residência Hill. Eu vou fazer uma análise com spoilers, então se você ainda não assistiu, corre para assistir e volta aqui depois para ver a minha análise. E se você já assistiu, senta aqui, já deixa o dedo no like, porque eu vou tentar analisar um pouco sobre o que foi a série, como essa série é diferente das demais, e o que ela tem de tão bom e tão interessante que deixa a gente tão intrigado. Beleza? Então vamos lá, vamos para a análise de A Maldição da Residência Hill, porque parece que as paredes têm ouvidos. Vambora! Now I want you two to get good rest. What if I have a bad dream? Well, I'm sure we can handle any dream you have. What if I dream that you sent us away into the dark and me get hurt? Bom, a série conta a história de uma família que tem um passado meio assombrado, e ele é principalmente assombrado por uma casa onde eles viveram quando eram menores. É muito evidente que o passado ainda é um problema muito sério para os 5 irmãos que estão tentando viver uma vida normal, mas o passado continua sendo uma pedra no sapato, principalmente para os 2 gêmeos. Eu acho que talvez a relação muito forte da mãe com os gêmeos seja a razão pela qual eles sofram mais. Talvez seja esse o motivo. A série conta a história desses 5 irmãos e dessa família que viveram nessa casa e que essa casa continua sendo um problema para eles. Enfim, a série tem o Steve, que é o irmão mais velho, como um protagonista, porque o Steve escreveu um livro sobre tudo o que aconteceu na casa. Porém, o Steve não vivenciou de verdade nada daquilo. O Steve não viu nenhuma assombração quando era pequeno. O Steve não tinha nenhum amigo imaginário quando era pequeno. O Steve não tinha tido nenhuma relação com nenhum espírito ali dentro da casa, ou ouvido algum barulho ou nada do tipo. Então isso se torna muito um problema durante a série. E isso é um conflito entre os irmãos. Assim, é muito interessante ver que a série ela apela muito para o drama e para esse drama familiar, dessa questão da relação entre os irmãos. Isso é muito interessante e eu acho que esse é o ponto-chave da série, a questão do drama. Mas eu vou chegar nesse ponto um pouco mais para frente. Em relação ao roteiro e a forma como a série é feita, eu acho que ela é brilhante, porque ela faz com que a gente fique entre passado e presente o tempo inteiro. Então isso acaba sendo muito interessante, porque você fica querendo saber mais do que está acontecendo no presente, mas você quer entender o porquê das coisas terem acontecido. Eu acho que quando fizeram o roteiro, essas passagens entre passado e presente são pequenos ganchos e cliffhangers, né, que a gente chamaria entre episódios, que fizeram muito bem para a série e que acabaram ajudando o espectador a ficar preso à série, que não é só uma série de terror. Ela também tem um drama muito forte envolvido. Quando alguém me pergunta o que é A Maldição da Residência Hill, eu digo que é uma série de terror misturada com This Is Us, porque ela tem um drama familiar muito forte, que é a relação entre os irmãos depois de tudo aquilo que aconteceu. E tem também toda a questão do terror. O terror não é muito forte. Ele não é um terror muito carregado, que dá muitos sustos. Ele é mais aquele terror que eu particularmente gosto muito, que é o terror da tensão. É o terror do ambiente. Assim, você sabe que pode acontecer qualquer coisa a qualquer minuto, mas você não sabe se é um susto, você não sabe o que é, se é uma coisa que vai aparecer no cantinho da tela. É mais o terror da ambientação do que o terror propriamente dito direto, de um monstro que aparece do nada na sua cara, enfim. Eu acho que esse terror que a série traz, ele não é um terror muito forte, e eu acho que a série, se tivesse um terror muito forte, ela se estragaria, e eu acho que é muito interessante esse lado desse terror ser um pouco mais leve, porque aí sim ela pode trazer para esse drama super carregado
que ela tem. Aí é o ponto forte, é o ponto chave para mim da série. É o drama que ela carrega. A vida daqueles 5 irmãos está impactada desde pequeno. Então, cada um ali tem um problema. E a gente vê que os primeiros 5 ou 6 episódios da série são focados em cada um dos irmãos. E isso é muito interessante, porque assim a série permite que a gente conheça cada um dos personagens. É claro que a gente tem ali que conhecer um pouco mais da casa, porque a casa é um personagem também, né? E eu vou falar mais sobre isso. A casa é um personagem e é muito importante, é um personagem muito importante. Tanto é que no segundo episódio a mãe deles diz sobre o final da série. Ela fala, ela explica o final da série logo no segundo episódio, quando ela está sentada com uma das crianças, e ela diz que a casa é como um ser humano. Ela tem veias, ela tem um coração, ela tem ossos, enfim, ela fala que a casa é como um ser humano. E ali, do jeito que ela descreve, da forma como ela descreve, se você puder rever essa cena no segundo episódio, é muito interessante, porque logo ali de cara você já tem uma demonstração para o público, se você conseguiu pegar, que a casa é um dos personagens mais importantes, se não o mais importante da série, e o causador de tudo aquilo que a família vai vivenciar no futuro, quando eles eram pequenos, e no presente eles estavam vivenciando. Então é muito interessante a gente analisar todo esse drama e toda essa carga dramática que vai enfatizar o terror. Eu acho que o drama enfatiza o terror. Eu acho que o drama torna o terror mais forte, e não o contrário. Pelo menos essa é a minha visão sobre a série, sobre o que acontece na série. We're not like any other family. We're different because of where we grew up. Hill House. Bom, em relação à fotografia, eles não mudam a fotografia da série entre passado e presente. E isso é muito interessante na hora que a gente vai ver a resolução da série. Por quê? Na hora da mudança entre passado e presente, a fotografia é a mesma. É a mesma fotografia escura, é a mesma fotografia intensa. E por que isso? Porque tudo que eles estão vivenciando ali, todas aquelas coisas que eles estão enxergando no presente, são as coisas que eles enxergavam no passado. Ou seja, a vida deles, as coisas que eles viam quando eram pequenas, em relação a Nelly, por exemplo, que via a menina da cabeça torta, é muito interessante a gente ver aquilo, que na verdade ela era a menina da cabeça torta. Então, isso é muito interessante porque a fotografia da série ela não muda, porque as coisas meio que não mudaram, não tiveram alterações. Então isso é muito legal de se ver, isso é muito interessante de se ver, porque não é para ter alteração, é para mostrar que você continua vivenciando aquilo e você continua vendo aquilo, você continua presenciando tudo o que aconteceu na casa, porque você ainda não teve o destino final que a casa queria que você tivesse. E no caso da Nelly, ela teve o destino final que a casa queria. Mother, she was not crazy. Neither was your sister, neither is your brother, neither are you. It's that house. Em relação ao quarto vermelho, como eu falei, a mãe, no segundo episódio, ela fala sobre o quarto vermelho, fala sobre a casa, e ela explica muito bem o que é aquele quarto vermelho, que é o coração da casa, que é o que dá vida à casa. Ele é o que você quiser, ele é o que você deseja no momento. Então, aquele quarto vermelho também se torna uma parte muito importante da série. Tanto é que o desfecho dela vai acontecer ali dentro. Bom, as minhas considerações finais em relação à Maldição da Residência Hill. Eu achei uma série excelente na Netflix. Eu achei, no geral, a série muito boa. Eu achei que a questão da série ir entre passado e presente é muito bem feita. É um roteiro muito bem feito. Não deixa nenhuma falha. Não deixa nada perdido pelo caminho.
E isso é muito interessante porque as coisas são muito bem feitas e vale muito a pena você assistir a série e você assistir com esse olhar um pouco mais crítico em relação ao roteiro e à fotografia, por exemplo, porque a fotografia ela acaba dando uma resposta, e isso é muito interessante, ela acaba dando uma resposta para aquilo o que a gente está vendo, porque normalmente, e isso é uma coisa que, se você está vendo uma série ou algum filme que fica entre passado e presente, ou passado e futuro, existe uma diferença de fotografia entre essas duas. Existe sempre uma fotografia um pouco mais obscura no passado, ou uma fotografia mais clara, ou o contrário, enfim. Elas sempre são divergentes num ponto, ou no futuro, ou no passado. Elas sempre são divergentes. No caso dessa série, não. Elas se mantêm a mesma. Por quê? Porque ainda tem coisas a serem resolvidas. Porque as coisas ainda precisam ser ditas e ainda precisam ser faladas. E isso é muito interessante. Isso acaba sendo meio que uma resposta, isso acaba sendo meio que uma coisa intrigante para você que gosta de analisar as coisas, de, por que a fotografia não mudou? Deve ter alguma coisa aí interessante, deve ter alguma coisa aí que eu preciso olhar, que eu preciso reparar do porquê que isso está acontecendo. Eu só fui entender isso quando a Nelly vê que ela é a menina do pescoço. Então é muito interessante analisar isso, é muito interessante a forma como Residência Hill faz isso de uma maneira leve, sem ser perturbadora, sem apelar para um terror trash. Eles fazem isso de uma maneira sutil e que vai de episódio por episódio. Cada episódio conta uma história diferente, principalmente os 6 primeiros episódios, e eles vão se juntar ali no final. Então é muito interessante, vale muito a pena você assistir A Maldição da Residência Hill. Eu acho que foi um dos maiores acertos da Netflix no ano e que eu recomendo para vocês. Bom, se vocês gostaram da minha análise, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, por favor, comenta, compartilha. Se você não gostou de alguma coisa que eu falei, pode comentar também. Se você gostou de alguma coisa que eu falei que você não tinha reparado, pode comentar também. Enfim, vamos deixar o like, vamos debater, vamos discutir, vamos falar. Se teve alguma coisa que você reparou na série e eu não falei aqui, pode comentar também. Enfim, o espaço aqui de baixo está aberto e ele é para isso, para a gente comentar, debater e refletir sobre essa série, que é um grande acerto da Netflix. Beleza? Então é isso, um beijo, até a próxima.